Muito bem, gurizada, estamos aqui mais uma vez nos vídeos da Sociedade Chesterton Brasil. Eu espero que vocês estejam lendo Chesterton, que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam, mandem para os amigos, não importa se está no YouTube ou no Instagram vendo esse vídeo aqui, o mais importante é que você faça, então, a palavra de Chesterton seguir adiante, meus caros. E vamos hoje falar sobre um tema que circula em todas as obras de Chesterton, um tema impressionante, né, a forma como Chesterton aborda isso, que é a questão da falsa liberdade de pensamento, né? Existe aquela frase de Chesterton que você não deve ser tão mente aberta a tal ponto que seu cérebro caia para fora, porque na verdade essa liberdade de pensamento que se promove nada mais é do que você querer sair dos limites básicos, né? E aí você entrar num nível de loucura tão grande que na verdade você vai acabar se perdendo porque as premissas são totalmente falsas. Bom, sabemos que Chesterton, né, tira suas ideias, seu pensamento, não de si mesmo, mas ele fala, quando ele encontrou as ideias, ele percebeu que não eram deles, eram de outros, né? Ou seja, ele encontrou aquilo que ele chama de ortodoxia, né? Então ele não foi ele que fez suas ideias, ela que fez a ele, né? Ele fala isso. E isso, evidentemente, é tido como uma prisão pelas pessoas, né? Então, nas obras de Chesterton, nós sempre vemos que os clássicos, a literatura, o cristianismo, né, as mudanças que o cristianismo traz, a tradição, né, como um todo, não só a tradição cristã, mas a tradição humana em si mesmo, né, a própria liberdade do homem para falar sem necessariamente politicamente correto, né, tudo isso sempre foi tratado por Chesterton de forma combativa, né? Por quê? Porque aqueles que são contrários a isso tratam isso como se fosse uma prisão. E quando você não conhece a igreja por dentro, você conhece só por fora, por esse arremedo de igreja que as pessoas pintam, né? Arremedo de verdade que as pessoas dizem que não é verdade, que dizem que é a sua verdade, né? Você acha realmente aquilo ali uma coisa triste, uma coisa fedorenta, bolorenta, uma coisa que bota você para baixo, etc. Quando na verdade, quando você vê a figura de Chesterton falando, escrevendo sobre isso, você percebe que é uma coisa alegre, uma coisa divertida, uma coisa verdadeira, uma coisa bonita, bela, né, que realmente leva você a uma bondade de coração impressionante. E isso se dá justamente porque a verdade, ela é realmente libertadora, ela é realmente a liberdade, certo? Liberdade sem verdade traz loucura, traz destruição, né? Então, isso que é tido como prisão nada mais é do que uma inversão total dos valores e dos próprios conceitos para fazer com que liberdade seja uma confiança cega, né, em coisas, assim, em reformas, em movimentos intelectuais, etc., que, bom, são ilógicos, irracionais e um tanto doidos, né? Isso faz com que você, então, a partir de uma premissa falsa, dizendo, não, nós é que estamos com a razão, etc., nós temos a ciência, coloque então as premissas erradas, porque, né, a ciência não pode ser premissa de nada, e a razão em si mesma, ela acaba levando à loucura, porque não é somente a razão do homem que vive, há outras dinâmicas dentro da ordem do ser, e, enfim, isso faz com que o homem acredite, né, que algumas coisas que nascem no período moderno e que geram desigualdades de fato e não na teoria social de um maluco qualquer, né, que geram destruição, que geram morte, que geram um monte de revoluções, né, tudo isso faz com que o homem pense que isso é liberdade. E assim vai sendo promovido uma manipulação tão grande, né, um politicamente correto tão chato, que o homem vai sendo tolhido de suas verdadeiras liberdades, né? E essa liberdade de pensamento vai sendo arbitrariamente, de forma autoritária, né, tolhido então do homem. O homem não é mais... Ele pode ser o que ele quiser, mas se ele quiser ser católico, ele está, então, cometendo um crime, certo? Basicamente. E Chesterton, ele é uma figura que confronta essa falsa liberdade de pensamento. Chesterton confronta esse mundo mente aberta. Chesterton confronta se todas as religiões são iguais, né? Chesterton confronta tudo isso e personifica aquilo que a gente espera de um intelectual católico. Ele não é o maior intelectual católico de todos os tempos, é evidente que não.
Mas ele é um grande intelectual católico, principalmente no século XX, um século de grandes revoluções, um século de grandes guerras, de grandes questões que vão envolver a humanidade, um século que Chesterton viveu com intensidade quando estava vivo, e Chesterton então personifica mesmo esse intelectual que a gente espera que seja católico, né? Que defenda a igreja, que defenda a verdade, que traga com um embasamento cultural, filosófico, teológico questões importantes e que saiba combater, né, as inverdades, as falsidades, a partir então desse bastião que a gente sabe que é a nossa fé, que é a própria evidência filosófica das coisas, enfim, coisas desse tipo assim. Então essa falsa liberdade de pensamento nada mais é do que uma prisão, né, que tenta inverter aquilo que é bom, na verdade é prisão, e aquilo que é mal é liberdade, quando nós sabemos que não é assim que acontece, não é assim que ocorre, e há milhares e milhares de conversões que demonstram que no fundo isso nada mais é do que aquele combate, né, da cidade de Deus contra a cidade dos homens, aquele combate então que tenta fazer com que os homens se percam, aonde o demônio tenta roubar das almas a graça de Deus, justamente porque o demônio é o pai da mentira, né? E essa mentira tenta guiar essa liberdade de pensamento, certo? Então, meus caros, se vocês gostaram desse vídeo aqui, gostaram dos outros vídeos, já viram os outros vídeos do canal aqui, tem um monte de vídeo, vai indo pra baixo aí, faz uma maratona, coloca no teu assistir mais tarde, né? Faz isso daí, tá no teu dia a dia, leia, você gostou de tudo isso? Olha, leia Chesterton, divulgue para seus amigos, mande, compartilhe, envia no direct, tudo mais, se inscreva. E, né, não deixe aí também de vez em quando fazer alguma prece para que Chesterton seja beatificado, se assim for da vontade de Deus, né? E de, evidentemente, comprar os livros de Chesterton e dar para outras pessoas, ou dar para você mesmo aí de auto presente, tá bom, meus caras? Então fiquem com Deus, um grande abraço e leiam Chesterton. Se vocês querem realmente liberdade de pensamento, né, leiam Chesterton. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.